Oi, professores, tudo bem com vocês? Eu achei melhor fazer esse vídeo para esclarecer um assunto sobre o plano de ensino. Nele, principalmente quem vai fazer ali, como vocês estão, a maioria de vocês está dividindo, né, por disciplina, que em língua portuguesa apareça o nome de todas as crianças que são do EAP, tendo laudo ou não. É importante que apareça o nome dessa criança completo, que apareça a deficiência dela. Caso não tenha deficiência, que se coloque dificuldade acentuada de aprendizagem. Para os professores especialistas, é importante que apareça o nome dessas crianças também. Por exemplo, nos grupos de terceiro ano que você dá aula, tem tantas crianças lá que são laudadas ou que apresentam dificuldade acentuada de aprendizagem, é importante que vocês coloquem o nome dessas crianças também no campo lá do plano de ensino de vocês. Então, para os demais professores, para as pedagogas, é importante colocar no de língua portuguesa, lá quando você for fazer o geralzão da sua turma, que apareça especificado o nome dessa criança que é inclusa, tá bom? Caso tenham dúvida de que criança é, do que ela tem e também de que tipo de estratégia ou atividade essa criança utilizará, né, no decorrer dos bimestres, podem entrar em contato comigo que eu vou conversando com vocês e oferecendo informações caso eu as tenha. Como também tem criança muito nova, que eu também estou conhecendo agora, mas a gente já pode subentender algumas coisas e colocar algumas estratégias lá para essas crianças utilizarem. Então, voltando, repetindo. Importante, no plano de ensino de língua portuguesa, todos os professores terão que fazer um geral da sua turma. Dentro desse geral da turma, por favor, incluam o nome das crianças que são laudadas, das crianças que são do EAP. Crianças laudadas ou não, se são laudadas, qual é a deficiência, coloque lá. Se não é laudada, coloque, apresenta dificuldade acentuada de aprendizagem. Também, na frente do nome de cada uma, por exemplo, vamos colocar um outro nome, Roberta Aparecida de Jesus Freire, deficiência visual. Na frente você vai colocar, pode colocar até entre parênteses, qual é a estratégia mais utilizada ou a adaptação feita para ela. Por exemplo, já pensar em atividades ampliadas, tá bom? As letras maiores, o caderno que se oriente a família que o caderno tem que ser com linhas mais largas, que a família passe um canetão assim para ter linhas mais largas para essa criança escrever também maior, né, com letras maiores. Simples, bem simples. Mas, terminando aí o assunto do plano de ensino, caso também tenham dúvida, só conversar comigo que eu os ajudarei, né? E aí, outro assunto que eu achei importante já aproveitar que eu estou fazendo esse vídeo, para a gente tentar sempre, no ano passado, quando a gente começou nesse período remoto, a gente foi devagarinho organizando as turmas, organizando as aulas, a metodologia, tudo para chegar a todas as crianças, né? Porque independente das crianças que são do EAP ou não, se você atentar na sua turma que a informação chegue para todos, que o aprendizado chegue a todos da melhor maneira possível, você vai sempre ter que pensar em estratégias diferentes de trabalho. Você pode pensar no mesmo conteúdo, mas a resposta a esses conteúdos, as estratégias de avaliação serem diferentes para atender a maioria das crianças. Por exemplo, uma criança que tem deficiência intelectual, ela não sabe ainda, por exemplo, ler, não consegue conhecer todas as letras do alfabeto, não sabe os números até 10, mas ela pode ser muito bem avaliada no conteúdo de ciências, porque ela sabe como que funciona a fotossíntese, por exemplo. Ela recebeu o mesmo conteúdo que a turma, só que a resposta que ela dará, por exemplo, de avaliação ou coisa parecida, não será por escrito, será oralmente, será demonstrando em alguma vivência que ela entendeu, será fazendo um desenho. Então, se você pensa em todas essas estratégias diferenciadas já para a sua criança, para que chegue a todas as crianças, você já está garantindo que chegue também para as crianças inclusas, então o trabalho fica mais fácil, né?
fica mais simplificado. E aí voltando, não precisa mudar o conteúdo, dê o mesmo conteúdo para todos, mas de forma diferente. Eu quero já agradecer a alguns professores que já têm enviado bastante adaptações para mim, para eu verificar, ver se eu concordo ou não, se está adequado para aquela criança, e a gente vai conversando, discutindo e resolvendo juntos. Como eu disse já nos vídeos anteriores, por isso mesmo eu participo das salas de aula para tentar colaborar mais com vocês e auxiliar as famílias também nas explicações destas mesmas atividades. Se a criança não consegue responder por escrito, fazer lá a continha no caderno, ela faz uma outra atividade para tentar chegar no mesmo raciocínio ali, na mesma aprendizagem, uma aprendizagem muito parecida, né? Deixa eu ver aqui, eu anotei algumas coisas que eu achei importante retomar do que a gente já conversou no ano passado, sobre os grupos de WhatsApp. O que é importante sempre pensar, então, fora as estratégias e tudo? Eu repito aqui, que o conteúdo pode ser igual, mas a estratégia é diferente. É claro aqui que a gente tem também crianças que não aprendem, que não participam desses conteúdos escolares. São crianças que precisam aprender a comer, utilizar o banheiro, falar, né, se comunicar de outra forma, se fazer entender. Então, essas crianças, a gente prioriza outro tipo de atividade, outro tipo de aprendizagem. Mas eu friso aqui que toda criança aprende. A gente precisa descobrir como. Qual é o talento que essa criança com dificuldade ou com deficiência tem, o que ela gosta, qual é o interesse, e por ali a gente vai ampliando o conhecimento delas, desafiando, né? A gente não precisa fazer mesmo mais do mesmo, muito treino, coisa parecida. A gente também precisa desafiar, precisa fazer aprender, precisa fazer se movimentar, né? E então, claro, sempre, em algum momento, a gente vai encontrar criança que a gente não consegue que faça, que se interesse ou que realize a maioria, talvez, das atividades escolares. Na nossa escola, por exemplo, eu vejo uma criança que não realiza nenhuma atividade escolar, mas eu dou outros tipos de dicas para a família, a gente faz materiais diferenciados, a família manda para mim vídeos dela em casa, interagindo com outros materiais diferentes, se houve algum aprendizado diferenciado na fala dela, se ela parou e está conseguindo prestar atenção em alguma coisa, focando, a mãe está sempre conversando comigo, repassando informações sobre a criança, e eu também enviando dicas e tudo mais para ela. Então, na escola a gente precisa trabalhar muito junto. Se a sala de aula já está funcionando bem, se as atividades já são acessíveis para a maioria, está ótimo, já está garantido para essa criança com deficiência ou com dificuldade acentuada, está garantido o conteúdo a ela e que ela tenha a chance de demonstrar que aprendeu, não só por forma de escrita, letra, escrita e leitura, mas por outras maneiras também. A gente tem que avaliar de diferentes maneiras, diferentes formas. Falando disso, eu peço que todos, como está dividido aí, eu estou observando a organização de vocês, uma pegou geografia para fazer, a outra matemática, a outra disciplina, que vocês nas estratégias incluam sempre a oralidade, a expressão corporal, artística, porque também a maioria das crianças que não sabem ler e escrever vão expressar de outra forma, por meio de desenho, por meio de uma escultura, de uma maquete, ou coisa parecida. Então, se vocês colocarem isso já lá na estratégia, garante mesmo que essa criança está sendo vista, né, está sendo cuidada, valorizada, respeitada. O que é importante também que a gente foi descobrindo nos grupos de WhatsApp, que a gente precisa, quando vai mandar áudio, que seja muito claro, direto. Claro, direto. Só fala pausada, bastante calma e de forma muito simples, tentando usar as palavras mais simples para chegar aos pais, porque a gente precisa primeiro que esse pai, né, seja o mediador, que ele compreenda o que queremos, né, para também repassar para algumas crianças que não compreendem, por exemplo, o que está sendo dito. Existe isso, a gente tem observado bastante, que tem crianças que não entendem o áudio que a gente está enviando.
Então, que pelo menos o adulto compreenda para repassar à criança, por exemplo. Sempre importante, quando a criança envia alguma atividade, eu sempre tento me policiar por isso estou passando para vocês a dica. Ele manda pra gente lá a resposta da atividade, e aí a gente costuma falar, ai que bom, né Priscila, ele fez tal. Eu sempre tento mandar os áudios direcionados à criança. Primeiro, ótimo Juan, ótimo, você fez, gostei muito da sua atividade, as cores que você escolheu estavam bem bonitas, parabéns pelo capricho. Aí depois eu posso mandar um outro áudio falando pra mãe, mãe, muito obrigada, que bom, e aí como foi, ele gostou de fazer essa lição, funcionou pra ele? Tá? Daí você vai tendo esse retorno do pai também, para saber que tipo de atividade aquela criança realiza melhor. Pensando também ali se a gente tiver que fazer as adaptações mesmo para essas crianças inclusas. Então, voltando, se você mandar áudio, que seja muito claro, objetivo. Se você for escrever, mesma coisa. Então, a gente tem feito tudo isso. A gente, às vezes, eu vejo o professor lá, escreve, manda áudio, depois manda vídeo, explicando, né? E aí, claro e objetiva a escrita. Escrita também, priorize sempre usar a caixa alta, letra de forma maiúscula, se conseguir, né, se preferir, principalmente em salas de alfabetização. Já coloque tudo lá em letras de forma maiúscula, porque você já está também fazendo com que essa criança tente ler, que seja mais fácil, mais acessível a essa criança também que está se alfabetizando. Letras adequadas, eu volto a falar, que é a letra de forma maiúscula e o tamanho da letra também, né? Muitas vezes nas atividades de folhinha que a gente manda, apostilas, ou a gente tira foto de alguma lição e manda para eles resolverem pelo celular mesmo. Por exemplo, tem lá caça-palavras. Dá para a criança fazer, a gente manda a foto do caça-palavras no papelzinho ou de um livro, manda para eles e eles resolvem pelo caderno mesmo, devolvem a foto para a gente. Eles vão lá no editar a foto, marcam e devolvem para a gente a resposta. Mas essa atividade, ela está clara? Está com bastante espaço? As imagens estão claras? A impressão foi feita toda manchada, borrada, sem espaço para a criança escrever? Isso pensando tanto nessa fotografia de atividade que eu estou falando a vocês, quanto nas impressões de apostila. Prestem bastante atenção nisso. Que letra está sendo usada, o tamanho da letra, se as imagens estão bem bonitas, limpas e se há espaço adequado para essa criança escrever. Às vezes a gente quer economizar papel e diminui muito os desenhos, as imagens, as linhas e não fica acessível a todas as crianças. Principalmente pensando também nas crianças menores que precisam sim de um espaço maior, até que elas vão se acostumando a escrever nessas linhas de caderno menores, tá bom? Outra coisa, vamos ver aqui, cores de fundo também, vocês observarem as cores do fundo das atividades que vocês estão mandando, se tem cor ou não, se o contraste atrapalha a gente na leitura, tá? As cores das letras, tá bem visível ou não está? Tenta priorizar que seja a escrita preta mesmo. Se a escrita for colorida, tenta ver se está dando para visualizar mesmo pelo celular, por exemplo, antes de enviar. Ou na impressão, se a impressão ficou boa, com qualidade. A atenção individualizada para as crianças que têm mais dificuldade de aprendizagem ou que têm a deficiência, eu penso que é a ação primordial, que você consiga ter essa relação mais aproximada dessa família e com essa criança inclusa. Eu acho que esse é a primeira e principal estratégia, que também pode entrar lá no plano de ensino de vocês, que é uma atenção individualizada às crianças inclusas, com laudo, com deficiência, com dificuldade de aprendizagem, tá bom? Aos professores especialistas eu peço a mesma coisa, que sempre pensem e repensem nas estratégias de aula para que chegue também a todos, né? E como a gente foi notando no ano passado, a gente viu que o vídeo é o que facilita mesmo para chegar com facilidade ali para as crianças todas compreenderem melhor, tá? Vídeo explicativo, o vídeo que explica a lição do livro ali, eu tiro a foto e eu vou gravar um vídeo explicando como que faz cada lição, o número 1, o número 2, a gente foi caminhando a passos
curtos assim no ano passado, mas eu penso que a gente chegou no final do ano com uma pedagogia, com uma didática muito adequada, que era acessível. Agora, o problema era mesmo a acessibilidade dos pais, a questão de internet ou tudo mais, né? Eu acho que era isso que eu queria falar. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, só conversar comigo, pode ser aqui mesmo no grupo, coloquem a dúvida aí e aí eu já vou respondendo a todos vocês, tá bom? Um abraço, bom trabalho aí. Tchau, tchau.